Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias da primeira edição dessa quinta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que enfrenta hoje 7 horas da noite a equipe do Curitiba. O jogo será realizado no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba. Daqui a pouquinho, inclusive, estou partindo para Curitiba, devo chegar ali por volta das 10 da manhã, lá na cidade de Curitiba. Então, se você estiver assistindo esse vídeo aqui depois das 10, eu já estarei na cidade. Mas vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco e informações também do nosso adversário de hoje, né? Uma crise danada lá no Curitiba, jogadores afastados, o Curitiba que não ganha há mais de 10 partidas, né? E o melhor jogador do Curitiba não vai jogar hoje, o Aleph Manga, né? Foi afastado ali pela diretoria por conta de um suposto envolvimento nesse escândalo aí da Operação Penalidade Máxima, né? O nome dele foi citado ali pelas pessoas envolvidas, né, nesse esquema. E preventivamente o Curitiba suspendeu o jogador. A gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar também aqui sobre a provável escalação do Vasco e também da busca do Vasco por reforços, né? Surgiu o nome aí de um volante argentino que estaria na mira do Vasco para essa janela de meio do ano. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeito que você gosta. Vamos falar aqui muito de Vasco da Gama. E a gente começa falando aqui sobre uma saída, né? Uma mudança na comissão técnica do Vasco da Gama. O preparador físico Daniel Félix não faz mais parte da comissão técnica do Vasco, né? O Vasco informou hoje de forma oficial que o profissional se desligou, né? Ele que já tem um tempo já que está no Vasco, inclusive era bastante criticado, né, pelos torcedores, os torcedores ali dizendo que o trabalho dele, né, não estava bem feito, que o Vasco não tinha uma boa preparação física. Enfim, agora o Daniel Félix foi desligado, ele vai trabalhar no Corinthians. Foi um pedido do Vanderlei Luxemburgo, né, que trabalhou com ele no Vasco e pediu a contratação desse profissional, e o Daniel Félix foi para o Corinthians. O Vasco, em nota oficial, publicou o seguinte: o Vasco informa que o coordenador de performance Daniel Félix não faz mais parte da comissão permanente e se direciona para novos desafios em sua carreira. O gigante deseja sucesso na trajetória do profissional e agradece pelos serviços prestados. Então, o Daniel Félix deixa o Vasco, né, deixa a comissão técnica do Vasco e vai para o Corinthians. Bom, vamos começar a falar desse jogo de hoje, né? Vasco e Curitiba se enfrentam 7 horas da noite. Eu vou tentar gravar mais ou menos na hora do almoço um vídeo ali em frente ao estádio, né, do Curitiba, para mostrar para vocês ali como é o estádio, né? O estádio que é importante para a história do Vasco. O Vasco foi campeão ali da Copa do Brasil, e já para colocar vocês ali no clima, né, da partida de hoje, é uma partida muito importante. O Vasco precisa vencer para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Então, por volta ali do meio-dia, vou tentar postar, meio-dia, 1 da tarde, né, por ali, vou tentar postar um vídeo aqui no canal, direto do estádio Couto Pereira. Mas, bom, como eu estava dizendo, o Curitiba está numa crise danada, né? Além de estar na lanterna do campeonato, é o último colocado, tem apenas um pontinho conquistado, não vence há 10 partidas, né? A situação lá tá feia. E para piorar, ontem eles tiveram ali 2 baixas importantíssimas no elenco para a partida de hoje contra o Vasco da Gama. O Aleph Manga e também o atleta Jesus Trindade foram citados ali na Operação Penalidade Máxima, que está investigando, né, supostas manipulações, né, de cartões amarelos, cartões vermelhos, pênalti, etc e tal. Uma coisa que está dando aí um rebuliço danado aqui no futebol brasileiro. Esses 2 jogadores do Curitiba foram citados e o Curitiba resolveu preventivamente suspender, né, esses jogadores e não relacionar esses 2 jogadores para essa partida contra o Vasco. Vamos ler aqui a nota oficial do Curitiba. O Curitiba postou o seguinte, abre aspas: o Curitiba Futebol Clube informa que, em virtude dos eventos noticiados hoje, no âmbito da Operação Penalidade Máxima 2, os atletas Aleph Manga e Jesus Trindade não estão relacionados para o jogo dessa quinta-feira, dia 11,
contra o Vasco da Gama, fecha aspas aqui para o Coritiba. Então, o Aleph Manga, por exemplo, é um desfalque importantíssimo, né, para a equipe do Coxa. Ele hoje é o principal jogador do Coritiba, é o artilheiro do Coritiba, né, é o jogador que mais dá trabalho ali para os adversários do Coritiba e não vai estar nesse jogo. Então, a notícia boa para o Vasco. O ambiente lá no Coritiba também não deve estar legal, né, por conta dessa situação. 2 jogadores aí supostamente envolvidos. Então, meu amigo, o clima hoje está totalmente favorável ao Vasco. Coritiba enfiado aí numa crise, mas é aquilo também, né? O Vasco adora ressuscitar quem tá lá embaixo, quem já não quer mais nada no campeonato, quem tá no momento difícil. O Vasco adora se complicar nessas situações. Tomara que não seja o caso, né, no dia de hoje, e que o Vasco faça uma boa partida e consiga vencer o Coritiba lá no Couto Pereira. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein, que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Vamos aqui então para a provável escalação do Vasco, né? O Vasco deve repetir a mesma equipe que entrou contra o Fluminense, no empate em 1-1 no Maracanã. O Vasco conseguiu um pontinho importante, né, contra o Fluminense, mas a atuação foi criticada, né, por boa parte da torcida, por boa parte da imprensa, porque o Vasco atuou muito recuado. O Vasco deve repetir a escalação e deve entrar em campo com o seguinte time: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Jair e Andrei, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco para o jogo de hoje contra o Coritiba no Couto Pereira. Com certeza vai ser um jogo difícil, mesmo o Coritiba nesse momento aí ruim, né, atravessando uma crise, com problema lá de relacionamento dos jogadores, etc e tal. Agora essa situação aí do Aleph Manga, como eu disse, foi afastado e o advogado do Aleph Manga veio a público, né, condenar ali a atitude do Coritiba, dizendo que o Aleph Manga é inocente, não teria por que ele ter sido afastado. Então, assim, o clima lá no Coritiba não tá nada agradável. Mesmo assim, eu acho que hoje o jogo vai ser muito difícil. E para apimentar ainda mais o jogo de hoje, o pai do Andrei Ramos, lembra do Andrei Ramos, volante revelado aqui pelo Vasco e que hoje atua no Coritiba? O pai do Andrei postou nas redes sociais uma provocação ao Vasco da Gama, chamando o Vasco de Vasquinho, uma falta de respeito danada. Eu vou colocar aqui para vocês. Estamos em Curitiba City para assistir a vitória do nosso Coxa Branca em cima do Vasquinho da Gama. Então tá aí, esse foi o pai do atleta Andrei Ramos, revelado aqui pelo Vasco, né? Fez toda a base aqui no Vasco e agora joga no Curitiba. O próprio Andrei Ramos veio a público, né, pedir desculpas ali pelo posicionamento do pai. Tá aparecendo um print aí na sua tela. Ele disse que respeita muito o Vasco, sempre respeitou o Vasco, né? E que não compartilha, não compactua com o que disse o pai dele. Se desculpou ali com a torcida do Vasco, uma situação desnecessária também, que o pai do Andrei acaba colocando seu filho. Cara, o Andrei, eu nunca vi ele desrespeitar o Vasco, né? Critiquei bastante as atuações do Andrei dentro de campo. Acho que por diversas vezes ele, enfim, foi mal dentro de campo, né? Mas nunca desrespeitou o Vasco, a torcida do Vasco. E o pai dele colocar o jogador nessa situação realmente é completamente desnecessário. E que bom que o Andrei veio a público aí para pedir desculpas, né? E para não dar corda para isso, não alimentar nenhum tipo de sentimento negativo da torcida do Vasco em relação a ele. Enfim, para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala agora sobre reforços, né? O Vasco, que nessa janela aí do meio do ano vai buscar contratações, vai tentar reforçar o seu time para a sequência do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, o Vasco nessa próxima janela vai em busca de jogadores que possam vir para reforçar o elenco e com peso, né, de ser titular. Talvez até jogador com passe livre, mas com salário mais alto, e que o Vasco possa ali fazer esse investimento. As posições que o Vasco procura nesse momento para a janela de julho são as seguintes: volante, meio campo e ponta esquerda.
essas 3 posições são a prioridade, né, do Vasco aí para a janela do meio do ano, jogadores que chegariam ali para o time titular, né? O Vasco realmente precisa de jogadores para essas posições. E ontem surgiu um suposto interesse do Vasco num jogador argentino, um volante argentino que eu vejo assim que talvez seja para a posição do Andrés Santos, né? Que já está de saída do Vasco. Pode ser que o jogo de hoje seja o último jogo do Andrei, porque depois do jogo de hoje, bem provavelmente, ele vai para a seleção brasileira sub-20 e a gente não sabe se volta a tempo ou não de continuar vestindo a camisa do Vasco, já que ele pertence ao Chelsea da Inglaterra e tem que retornar para lá no meio do ano. E bom, para essa saída do Andrei, né, um possível substituto, segundo a imprensa argentina noticiou hoje, é o volante Inácio Miramon. Tá aparecendo a foto dele aí na sua tela. O jogador atua como volante e joga no Gimnasia de La Plata. É considerado aí uma das grandes promessas, né, do futebol argentino. Tem 19 anos de idade e vai disputar também a Copa do Mundo Sub-20, assim como o Andrei também vai disputar. Então, jogador que está aí no radar do Vasco, segundo a imprensa argentina. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Lembrando que eu volto daqui a pouquinho direto do Couto Pereira com mais informações sobre o nosso Vascão. Um abraço, saudações e até a próxima. Fui!